Olá, meus irmãos, Shalom. Aqui é o Padre Jonas Xavier e nós estamos hoje iniciando uma série de lives. Infelizmente, tivemos alguns problemas técnicos. Essa não pôde ser ao vivo, propriamente dita, mas nós estamos fazendo uma série de lives falando, e o nome dessas lives, dessa série é Simplificando a Bíblia. Simples assim. Simplificando é a ideia desses vídeos, dessas próximas aulas. Vai ser bem legal. Para isso, na verdade, isso aqui é fruto de um pedido, né? Algumas pessoas me pediram para explicar um pouco o Evangelho de João, que tem uma teologia muito própria, e também o Apocalipse, que as pessoas têm até um medo dele, né? Desse livro. Então, para simplificar, me pediram para falar de forma simples. Eu acho que eu consigo fazer isso com muita tranquilidade. As pessoas que me pediram também acreditam nisso, por isso me pediram. Mas ao mesmo tempo, de uma forma profunda, a gente vai aprofundar. Porém, para fazer isso, nós precisamos fazer uma pequena introdução, né? Uma introdução propriamente dita assim a essa série de vídeos, mas também uma introdução ao Novo Testamento. Por isso, a nossa primeira formação hoje é apresentar um panorama geral do Novo Testamento. Assim, porque é impossível entender João e Apocalipse, ou seja, praticamente os últimos livros a serem escritos no Novo Testamento, na Bíblia, de maneira geral, sem entender qual é o contexto, qual é ali, sem entender esse panorama. Para simplificar, nós precisamos entender esse panorama geral. E por isso, deixa eu pegar aqui o slide. Por isso é importante a gente saber o seguinte: para entender as Sagradas Escrituras, para entender o Novo Testamento, nós precisamos sempre de pelo menos três coisas. Três coisas que todo mundo precisa saber, ou melhor, deveria saber, para ler o Novo Testamento. A primeira dessas coisas é uma relação de continuidade com o Antigo Testamento. O que eu quero dizer com isso? A revelação é uma continuidade, é uma única linha. Nada só lá do Antigo Testamento expressava tudo, e muito menos, e também a gente não pode ler só o Novo Testamento como se não tivesse tido uma história atrás. Existe uma hermenêutica de continuidade. Nós precisamos ler o Novo Testamento assim. Foi sendo continuando, foi sendo gradativa, foi sendo construída no decorrer de muitos séculos, né? A história bíblica, os textos bíblicos. Por isso, a gente precisa, primeira coisa, entender essa continuidade. Entender que, lógico, se chegou Jesus, se chegou o Novo Testamento, chegou também a plenitude dos tempos. Tudo que foi dito lá no Antigo Testamento era como que preparando para o Novo. Tudo que foi dito lá no Antigo Testamento foi sendo construído, crescendo, a revelação foi crescendo, Deus foi se revelando, se mostrando ao povo até revelar Ele mesmo em pessoa, Jesus Cristo, Verbo encarnado, e até revelar-se no seu povo novo, na igreja. E aí a gente vai ver exatamente isso no Novo Testamento. A vida de Jesus e a vida da igreja, a vida do tempo da igreja. Certo? A primeira coisa, então, que a gente precisa saber é que existe uma continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Ok? A segunda coisa que a gente precisa saber é a organização dos livros. Como é que se organiza esses livros? A gente vai falar mais sobre isso. E a terceira coisa que a gente precisa saber é quais foram os acontecimentos importantes os acontecimentos importantes no Novo Testamento. A gente vai fazer esse panorama aí geral, ok? Eu já expliquei bem, eu acho que essa relação de continuidade. Vamos para o nosso segundo slide aqui, entender a organização dos livros assim. Primeira coisa, a gente precisa saber que a Bíblia ela não é organizada de forma histórica. Ela não é organizada, os seus livros, de forma cronológica. Ela é organizada por temas ou até por gênero literário. Então, a primeira grande organização que a gente vê é a organização do gênero literário. Existem os evangelhos, existe ali um livro histórico, existe ali as cartas. Pronto. É agrupada por gênero. Gênero
evangélico, vamos dizer assim, que a gente vai falar mais sobre eles depois, nas outras aulas, né? A gente vai falar mais sobre os evangelhos. Mas, por enquanto, a gente basta saber que é organizada nesse sentido, por temas e basicamente por gênero. Então, existe aqui os evangelhos, que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros são chamados evangelhos sinóticos. O que significa isso? Significa que eles são lidos pela mesma ótica, pela mesma lente, pelo mesmo olhar. E aqui já diferencia um pouco de João. A gente vai falar mais sobre os sinóticos na próxima formação. Basta a gente saber por enquanto isso. Existe também um livro histórico no Novo Testamento, que é o Atos dos Apóstolos. É um único livro, ele vai contar, escrito provavelmente por Lucas também, e vai contar assim, a narrativa de como foi as primeiras comunidades cristãs, coisas assim, ok? Depois nós vamos ter um outro grupo, um outro gênero literário, vamos dizer assim, que é o gênero de cartas, de epístolas, é também chamado assim. E aí existe ali o compêndio das cartas paulinas, são todas seguidas. Não importando qual foi escrito antes, qual foi escrito depois, ou antes do Evangelho, ou depois do Evangelho, enfim, não é cronológico em relação ao tempo, é em relação aos temas, ok? Então as cartas de Paulo são cartas aos Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filémon e Hebreus. Um detalhe importante sobre as cartas de Paulo. Existe uma grande discussão sobre quais são as cartas de Paulo mesmo, de autoria paulina, e quais são as cartas que são chamadas deuteropaulinas, ou seja, escritas mais tarde, ou talvez por outras pessoas. Olha, a nossa discussão aqui ela não vai ter um tom acadêmico, e eu acho que não tem detalhes que não é tão importante a gente perder tempo hoje com isso. Se você quiser se aprofundar depois, a gente pode indicar biografias para isso. Mas basta a gente saber que é de Paulo. Mesmo que não tenha sido escrito por Paulo, tem sentido ter o nome dele ali. A gente vai procurar o sentido, certo? Aqui a ideia é vamos simplificar. Quanto mais simples, mais acessível e mais a gente consegue entender. Estas são as cartas de Paulo. A gente não vai entrar no mérito das outras cartas, de quais são a autoria, nem nada disso, porque eu acho que não é o objetivo desse vídeo. A gente pode fazer outras coisas depois. Quem quiser aprofundar com um tom mais acadêmico, que vai estudar os termos, que vai estudar a origem, o tempo, que vai estudar, por exemplo, as discussões teológicas sobre cada um desses livros, vocês podem entrar depois no Instituto Parresia, que é um instituto da comunidade, muito bom. Aqui é uma linguagem mais simples, enfim, eu acho que é o primeiro acesso, certo? Não acho que você deva permanecer aqui, eu acho que você deve aprofundar, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente não pode começar dando o grande, a gente precisa descer a linguagem, ok? Então pronto, vamos começar do simples, simplificando a Bíblia, basta vocês entenderem isso. Depois das cartas de Paulo, existem as cartas gerais. E o que são as cartas gerais? As cartas gerais são as cartas dos outros apóstolos. Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João, são as cartas de João. A carta de Judas também. E a carta de... Pronto, é essa. O que acontece com essas cartas? Essas cartas são cartas pastorais, são chamadas assim também, cartas gerais, certo? E por fim, o último livro das Sagradas Escrituras, o livro do Apocalipse, de São João. O Apocalipse é aquele livro que conclui, vai falar da grande revelação, a gente vai falar mais sobre ele no final do nosso programa, né? Vamos dizer assim, da nossa programação. Ok? Uma coisa importante para entender sobre a história. O que acontece com o Novo Testamento? Ele não é organizado de forma cronológica, como eu já falei. Mas, ao mesmo tempo, ele narra coisas de antes de Cristo e vai até mais ou menos no século 100, ou seja, mais de 100 anos de história são narradas nessas páginas da Bíblia. Isso é uma coisa importante.
E essas páginas, elas demoraram, vamos dizer assim, pelo menos 70 anos ou mais, quase 70 anos, para ser toda construída, toda redigida. Então, assim, os primeiros escritos cristãos surgiram ali na década de 40, 50, existe uma discussão sobre isso, mas, enfim, entre 50 e 100 e cento e pouco, foi mais ou menos o período que se escreveu, que se organizou os livros. Ok? Isso também é uma coisa importante para a gente saber. Vamos então entrar na cronologia do Novo Testamento. O que é isso? É os fatos que foram surgindo na história. E a primeiro grande, importante, imensurável e que não pode ser dito, que não podemos deixar de falar, é um dos principais acontecimentos da história da humanidade, é o nascimento de Jesus. Jesus Cristo nasceu aproximadamente, isso aqui é uma coisa importante. Sempre que nós falarmos de data, entenda que é algo teórico, é algo. Nós não temos precisões nessas datas, infelizmente. Existem algumas discussões, existem teorias diferentes, a gente não vai falar sobre qual teoria é mais honesta, mais certa, mas eu vou apresentar aqui o que eu acredito ser o mais coerente, sendo que também não é martelo batido, assim, não está pronto, certo? Então, aproximadamente no ano 5 antes de Cristo nasceu Jesus. Ficou confuso, né? Vamos simplificar. Basta entender que Jesus era o grande rei. Antes de Jesus se media o tempo pelos grandes reis. No tempo de Herodes nasceu não sei quem, no tempo de Antipas nasceu não sei quem. Era medido pelos reinos. Chegou o rei dos reis, Jesus, e cristãos, resolvemos contar o tempo a partir do tempo de Cristo. Jesus Cristo, ele deu origem a um novo tempo. Até aí, eu acho que não é novidade para muitos. A outra coisa é que eu vou falar de uma forma muito simples. Assim, basta a gente dizer e entender, não precisa dizer quem disse, quando, como. Por enquanto, basta a gente saber que quando fizeram essa contagem, contaram errado, e aí, depois de alguns anos, chegaram-se à conclusão de que o ano zero, o marco, não coincidiu com o tempo de Jesus. Foi mais ou menos 4, talvez 5, talvez 4 anos antes da data que nós fixamos que Jesus nasceu. Enfim, basta a gente entender que foi um erro de conta e Jesus nasceu aproximadamente no ano 5 antes de Cristo, ok? Por volta do ano 2 depois de Cristo, o que foi que surgiu? Aliás, não surgiu. Jesus, vocês lembram que Jesus nasceu, foi perseguido e foi com a família de Nazaré, né? José e Maria fugiram para o Egito. E mais ou menos no ano 2 depois de Cristo, a família de Nazaré retorna para Nazaré. Retorna ali para Galiléia para viver naquela cidadezinha onde a gente ouve no Evangelho. Pronto, Jesus chegou lá então com basicamente 7 anos, né? No ano 8 depois de Cristo, existem poucas coisas que falam da vida de Jesus, né, da infância de Jesus, fala ali do nascimento, mas no Evangelho de Lucas a gente vai poder falar um pouco mais sobre ele depois. Mas no ano 8 depois de Cristo foi aquela passagem onde a gente vê Jesus no templo com os doutores da lei, ali discutindo com eles. Depois tem um longo tempo que não se fala da vida de Jesus. Esse longo tempo a gente chama de vida oculta de Cristo, a vida escondida de Cristo. Se fala um pouco no Evangelho de Lucas de uma forma um pouco maior ainda, mas também muito pequena. Fala da infância, a juventude, a adolescência não se fala, mas Jesus vai aparecer com aproximadamente 30 anos, quando ele vai começar a sua vida pública, lá quando ele vai ser batizado por João Batista. E esse batismo de Jesus, esse início da vida pública de Jesus, acontece aproximadamente, entenda, sempre algo aproximado, no ano 27 depois de Cristo. No ano 27, provavelmente no ano 28, teve o martírio de João Batista. João Batista é aquele que apontou o cordeiro, depois foi martirizado, né? E ele viveu 3 anos de vida pública, então, mais ou menos por volta do ano 30 depois de Cristo, foi que aconteceu a paixão, morte e ressurreição de Jesus, que é o que narra nos evangelhos.
Mas também foi nesse período, né, 50 dias depois da Páscoa, que veio Pentecostes, ainda no ano 30. Uma coisa importante, aqui a gente pegou o tempo do que vai se falar nos evangelhos. O evangelho vai falar do nascimento, a infância, vida pública de Jesus, paixão, morte, ressurreição, ascensão aos céus, e em alguns evangelhos já fala algo de Pentecostes. Pronto. Acabou aqui, concluiu a vida de Jesus. Isso aqui nós vamos encontrar onde? Exatamente, nós vamos encontrar nos evangelhos, ok? E isso aqui é o mais importante da nossa fé. Tem um curso do Instituto Parresia muito legal, se eu não me engano o nome dele é A Centralidade dos Evangelhos, alguma coisa assim. Muito legal, você pode procurar Instituto Parresia na internet que você encontra bem facinho. Ok? O que acontece depois de Pentecostes? Aqui a gente vai ver um pouco, principalmente no livro dos Atos Apóstolos, que vai falar a origem e os primeiros passos das primeiras comunidades cristãs. Então, ali no ano 31 depois de Cristo, acontecem algumas coisas muito importantes para a nossa fé, que é o martírio de Estevão, o protomártir, o primeiro mártir, e ao mesmo tempo, assim, não ao mesmo tempo, mas no tempo perto, a gente acredita que talvez no mesmo ano, a conversão de Paulo, né, que foi no caminho de Damasco, teve aquela experiência. Isso no ano 31 depois de Cristo. No ano 44, teve o martírio de Tiago. São Tiago Maior, certo? Tiago Maior aqui é o irmão de São João, autor do quarto evangelho. Jesus chamou dois pares de irmãos, foram os primeiros discípulos, né? Os primeiros apóstolos que Jesus chamou. Pedro e André, Tiago e João. Então, Tiago é esse Tiago Maior, foi um grande bispo lá em Jerusalém. Enfim, um dos grandes apóstolos da igreja. Ok? Aí, no ano 48, presta atenção, entre o ano 31 e o ano 48 tem muito tempo. Então, também a conversão de Paulo não foi assim aquela coisa, de repente eu me converti, comecei a pregar no outro dia e fundei uma igreja. Não. São Paulo, ele passou 3 anos no deserto da Arábia. A gente não vai falar muito sobre São Paulo, por isso eu vou perder um pouco mais de tempo com ele aqui. Paulo passou 3 anos no deserto da Arábia tentando entender o que aconteceu com ele naquela experiência de Damasco. Depois ele voltou para Jerusalém, foi falar com os apóstolos só depois, né? Então, o que acontece? Paulo ele teve essa experiência, mas teve a experiência de voltar-se ao pé de Pedro, viveu a sua vida, a sua iniciação cristã de uma forma mais concreta em Constantinopla, não, em Antioquia. Antioquia foi uma grande igreja, assim, tinham grandes bispos lá. E de lá, de Antioquia, Paulo saiu para suas viagens, sobretudo. E a primeira grande viagem de Paulo foi no ano de 48 depois de Cristo, né? No ano de 49, assim, logo depois que Paulo chega dessa primeira viagem, que Paulo era danado demais, ele saiu evangelizando. Lógico que ele começou com o padrão normal que Jesus disse: comece comece evangelizando os judeus. E ele saiu viajando, então a parada primeira dele era sempre nas sinagogas. Mas chegou um momento que os judeus não queriam muito acolher o evangelho. E Paulo começou a pregar para os gentios, para os pagãos. E qual foi o grande problema? Os pagãos começaram a se converter, e isso gerou grandes problemas na igreja, assim. Gerou grandes discussões, porque a gente vê assim, como é isso? A herança não é só para os judeus, é para os pagãos também. E os pagãos precisam precisam seguir os ritos e as leis e os preceitos judaicos para poder se tornarem cristãos, porque até então todos os cristãos que existiam eram judeus que se converteram, que seguiam Jesus, judeus que seguiam Jesus. Só mais na frente há uma separação assim, mais óbvia e clara, certo? Então Paulo, depois de evangelizar os pagãos, chegou em Jerusalém com essa notícia. O povo logo chamou ele, e ele e Silas, se eu não me engano, e eles foram discutir sobre como a gente vai fazer com
com os pagãos que estão se convertendo, que estão acolhendo Jesus. Então, o Concílio de Jerusalém, anota aí, é um outro grande acontecimento, um dos maiores acontecimentos que existem depois do nascimento de Jesus e depois da paixão de Cristo, a morte, a ressurreição e Pentecostes, com certeza. Concílio de Jerusalém é um grande acontecimento da igreja. É onde a igreja pela primeira vez se reúne para discutir temas teológicos, para discutir como é a nossa doutrina, como é que a gente enxerga, como é que a gente procede na evangelização, em todas as coisas, né? E o concílio ecumênico, a gente chama assim, desde de concílio de Jerusalém em 49 depois de Cristo. Desde então, o concílio ecumênico é a maior instituição de direcionamento da igreja. Quando um concílio diz, pronto, está dito. Tanto é que lá no concílio de Jerusalém, as pessoas ficou uma divergência. No final das contas, Pedro disse. E se ele disse, acabou. Todo mundo adere, concorda. Quem não adere, infelizmente, fica fora da comunhão com a igreja. Mas funciona assim, sempre funcionou assim. E a história tem quase 100 concílios na história da igreja até hoje. A gente, infelizmente, não é o tema, né? Nós vamos falar de Bíblia. E o que aconteceu após esse concílio? Foi sobretudo após o concílio de Jerusalém que surgiram os primeiros escritos cristãos, que começou a haver a escrita do Evangelho de Marcos, a escrita do Evangelho de Mateus. Tem fontes que acredita-se que também começou a ser escrito aqui, apesar de ter sido concluído mais na frente. Marcos é mais ou menos desse período mesmo. Aqui Paulo escreve 1º e 2º Tessalonicenses. Aqui também se escreve 1º e 2º Coríntios, um pouco mais para frente, mas aqui nem dessa década, no início de 50, se escreve também Romanos e Gálatas. Entre 49 e 57 acontecem esses primeiros escritos, então tem como precisar exatamente. Um detalhe que eu quero chamar a atenção, a carta de Santiago. A carta de Tiago, que é uma carta pastoral, né? Uma daquelas cartas gerais. A carta de Tiago, existem muitos argumentos que indicam que ela tenha sido escrita antes de 49, antes do concílio, porque ela já não faz nenhuma menção ao concílio de Jerusalém. Existe alguma divergência. Vamos simplificar, vamos entender que ela surgiu antes e que ela tem esse tom, que ela não tem ligação com, assim, não é pós esse concílio. E de qualquer forma eu acho que a grande maioria dos teólogos vão concordar. De qualquer forma eu acho que a grande maioria dos teólogos vão concordar que Tiago é um dos primeiros escritos cristãos, certo? Ou o primeiro, vamos considerar o primeiro, isso não é uma coisa muito difícil de ser acolhida, não. Ok? E aí nós vamos continuando. No ano... tem um detalhe importante. No ano 57, por que eu falei que era entre 49 e 57 que esses escritos surgiram? Porque são escritos de Paulo. Né? E Paulo, em 57, foi preso. Ele foi preso em Jerusalém, depois em 57, depois ele foi exilado, não, ele foi transferido e ficou em uma espécie de prisão domiciliar em Roma, entre 61 e 63 aproximadamente. Enfim, no tempo que ele ficou preso, 2 anos, foi preso lá em Roma, certo? Um detalhe importante, entre 49 e 57, ou seja, após o concílio e antes da sua prisão, ele fez as 2 outras viagens, são as outras viagens de Paulo, né, onde ele faz grandes... Ele estava evangelizando várias partes. A gente não tem como falar sobre as viagens de Paulo aqui, para não delongar muito, mas é um assunto muito interessante. O que acontece? Quando ele foi preso, ele também escreveu algumas cartas. Existem as chamadas Cartas do Cativeiro, que Paulo escreve estando preso, né, como já diz o nome. E essas cartas são Colossenses e Efésios.
Paulo existe uma segunda, ele foi preso uma segunda vez, a gente vai falar mais na frente. Não, assim, existe um debate se as outras duas cartas foram escritas na primeira ou na segunda prisão. Aqui eu coloquei a gente entendendo que Colossenses e Efésios foram escritos em Roma nessa primeira prisão dele entre 61 e 63, ok? Depois dessa prisão, ele embarca na sua quarta viagem. Quarta viagem, entre parênteses, muitos não consideram como uma viagem, porque na verdade ele não foi em missão, ele foi para Roma transferido, preso, e de lá ele continuou caminhando até voltar para Jerusalém, né? Então, alguns consideram como uma quarta viagem missionária, mas não foi aquela expedição organizada com seus companheiros e tal, como as outras três, né? Em 62 aconteceu uma outra coisa importante, que é o martírio de Tiago Menor. Tiago Menor, tem outros nomes todos dois também são chamados de Santiago, porque é São Tiago, né? Juntou as duas palavras. O Tiago Menor, para diferenciar do Tiago Maior, irmão de João, que nós já falamos. Esse Tiago Menor, ele também é conhecido como o irmão do Senhor. Aparece falando dele algumas vezes dos Atos em outros livros. Provavelmente ele é o autor da carta de Tiago. E o que acontece? Ele foi martirizado e é porque, na verdade, o nome dele é confuso, porque aparece vários nomes, né? E várias vezes em contextos diferentes. A gente precisa saber que o irmão do Senhor não é um irmão de sangue, essa palavra irmão. Inclusive, na ideia grega, nas línguas antigas, existiam até termos diferentes para falar de irmão de sangue e de irmão de fé, vamos dizer assim. Então, Tiago era o irmão do Senhor porque ele é galileu, nasceu ali daquela região, provavelmente em Nazaré também. Enfim, ele é alguém daquela região, por isso ele é conhecido como irmão do Senhor. Talvez até seja parente mesmo de Jesus. Mais ou menos nesse período aí de 62, surgiram as cartas de 1 Timóteo e de Tito, também a carta de 1 Pedro, a primeira epístola de Pedro, né? Epístola ou carta são sinônimos, a gente pode considerar assim. Em 64 houve outro acontecimento importante, que foi a perseguição romana, a perseguição de Nero. Foi quando começou. E Nero perseguiu muito, foi quando teve um incêndio em Roma e colocou, né, assim, há quem diga que foi o próprio Nero que mandou incendiar a parte de Roma. Enfim, mas ele colocou a culpa sobre os cristãos, sobre Pedro e Companhia Limitada. E nesse período aqui foram escritos 2 Timóteo e 2 Pedro. Em 66 houve a segunda prisão de Pedro. Perdão, a segunda prisão de Paulo. E o que acontece com a segunda prisão de Paulo? Ele foi preso, só que infelizmente essa segunda prisão foi mais rápida, porque ele foi morto logo após. Ele foi executado, né? No ano seguinte, em 67, houve o martírio de São Paulo, né? Antes ainda do martírio de Paulo, se eu não me engano, houve o martírio de Pedro. Pedro também morreu. E aí o que acontece? A gente precisa entender que o martírio de Pedro e de Paulo, que são os dois grandes apóstolos da igreja, Paulo não é um dos 12, mas Jesus o chamou naquele caminho de Damasco e ele se considera apóstolo e ele não só se considera, ele é considerado como um dos apóstolos. Enfim, e Paulo mudou, porque na verdade a gente considera os bispos hoje apóstolos também. Só que vai havendo uma sucessão apostólica, né? Assim como escolheram uma pessoa, Matias, se eu não me engano, para substituir Judas. Depois Paulo entrou e vai havendo sucessão até chegar nos bispos de hoje. Nós chamamos isso de sucessão apostólica, ok? Então, o que acontece com o martírio de Pedro e de Paulo? As grandes lideranças, Nero acreditava que tinha enfraquecido o cristianismo, mas não. O cristianismo cresceu, foi muito, banhado
e fecundado pelo sangue desses dois mártires, né? Um acontecimento importante, importantíssimo que aconteceu na história é a destruição do templo dos judeus em Jerusalém. Em 67 houve um levante judaico e eles se levantaram contra o Império Romano. O Império Romano não gostou muito da ideia, invadiu Roma e destruiu o templo lá pela segunda vez. E o que aconteceu? Os romanos já perseguiam os cristãos, só que agora... Por quê? Porque os romanos, talvez por influência de Nero, considerava que os cristãos tinham incendiado Roma. Por sua vez, os judeus consideravam que os romanos tinham destruído o templo por causa dos cristãos, porque os cristãos que foram para Roma fazer confusão e eles ficaram com ódio da fé. E por causa disso, houve uma clara separação entre judeus e cristãos. Porque antes os católicos, os cristãos, eles iam evangelizar nas sinagogas e até no templo em Jerusalém. A partir de agora, meu amigo, a gente não é mais bem-vindo. Então a gente já não poderia entrar numa sinagoga. Aqui há uma separação total, que de fato se tornou assim evidentemente porque no início da história do cristianismo, o cristianismo surgiu como uma seita judaica. Era assim que ela era entendida, inclusive pelos judeus. Era como se fosse uma seita judaica. Eram como se fossem os judeus que eram seguidores de Jesus. Agora não, os cristãos é entendido socialmente pela sociedade, inclusive pelos cristãos também, como uma outra coisa, uma outra religião mesmo. Aí surgiu o cristianismo, assim, propriamente dito, assim, enquanto hierarquia separada. Após isso, após as 70, começou a surgir os outros evangelhos, o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas, provavelmente na década de 80, né, em 80, também Atos dos Apóstolos, que é outro escrito de Lucas, também a carta de Judas, São Judas Tadeu. Mais ou menos no ano 90 depois de Cristo, veio o evangelho de João, entre 90 e 95, provavelmente o Apocalipse. E as cartas de João surgiram também, provavelmente nesse tempo, e algumas talvez tenham sido escritas após o ano 100, certo? Existe o grande último acontecimento, que nós não temos nada muito concreto sobre ele, que é a morte do último apóstolo, o apóstolo João. E a gente vai falar mais sobre ele no final, né, nos nossos últimos episódios, quando a gente vai falar dos evangelhos de João, a gente vai falar alguma coisa das cartas e também do Apocalipse. A gente não tem nada concreto sobre a morte de João. Há uma tradição que diz que ele morreu em Pátifos, numa ilha, por morte natural, mais ou menos no ano 100. Mas a gente não tem nada muito concreto de data. Talvez ele tenha morrido antes, talvez depois, provavelmente antes. Enfim, essa data meio que justifica a data da elaboração dos livros das cartas joaninas, mas a gente não precisa estar preocupados com quem escreveu cada coisa. Se tivesse sido escrito depois, não tem problema. Não é um problema ter sido escrito depois. O importante é que o espírito, a mentalidade de João, da comunidade joanina, está expressa nessas cartas. O importante é que não importa se foi Paulo ou não que escreveu. O importante é que o espírito do discurso de Paulo está expresso naquelas outras cartas que se chamam que alguns chamam de deuteropaulinas, né? Enfim, o que eu quero dizer é que tem sentido aqueles nomes estarem lá. Nas cartas de Paulo está o nome de Paulo, nas cartas de João está o nome de João, ok? Mesmo que porventura não tenha sido eles que escreveu. A gente não precisa quebrar a cabeça com isso. Vamos simplificar. Entenda que a Bíblia, isso acontecia muito no Antigo Testamento, a questão da autoria. O mais importante é o conteúdo. E lógico que ter o nome de um apóstolo, ter um nome de peso, dá ênfase, né? Se esse vídeo tivesse sido gravado aqui pelo Papa Francisco,
O fato de ser Papa ia dar mais visualizações nele do que tem sido gravado pelo Padre Jonas. Mas é assim. Infelizmente não, isso é próprio das nossas culturas, sobretudo a nossa cultura ocidental. Quem diz tem peso, o fato de ter um nome ali tem peso. Então é isso, por enquanto, basta a gente entender isso. Até a próxima terça-feira, às 20 horas e 30 minutos, nós vamos falar um pouco mais sobre os evangelhos sinóticos. Shalom, meus irmãos, Deus vos abençoe.